Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, paz e graça, que o Senhor Deus derrame graça sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Como é bom podermos aqui reunidos, juntos, em torno da palavra do nosso Deus. E quando eu digo reunidos e juntos, não fisicamente, mas é claro, em espírito de adoração, como igreja de Cristo, nós sempre estamos unidos pelo sangue do Cordeiro. Cristo é o cabeça da igreja e nós, o seu corpo bem ajustado. Irmãos, quero agradecer aqui o reverendo Robinson pela rica oportunidade de poder aqui compartilhar da palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente a vida do reverendo Robinson, do conselho da segunda igreja também, e dos amados irmãos que têm aí enfrentado esse momento de adversidade, que têm aí enfrentado esse distanciamento. Que Deus possa, dia após dia, abençoar ricamente a vida de vocês. Nós estamos aqui e eu agradeço o convite do reverendo Robinson para poder compartilhar um pouco mais a palavra do nosso Deus, falando sobre família, um tema que costumeiramente nós falamos no mês de maio, comemoramos como o mês da família, o mês de maio, mas é claro que a família ela é a base de tudo, né? Ou a base de toda a sociedade de forma geral. Eu queria dar início recomendando aos irmãos um livro. Vou colocar o problema aqui para o pastor Robinson, né? Procura aí o pastor Robinson, fala, pastor, eu queria comprar aquele livro que o reverendo Agostinho disse. Então é esse livro aqui, os irmãos vão poder ver, O Caminho para o Filho Andar, como usar as escrituras no treinamento dos filhos, né? O Caminho para o Filho Andar, como usar as escrituras no treinamento do filho, editora Nutra, vou colocar mais pertinho, que é para os irmãos verem bem, do Lou Priolo. Esse livro, ele é um manual básico sobre como nós devemos treinar os nossos filhos com a escritura. Então, ele é bem sintético, um livro pequeno, 100 e poucas páginas, 200 páginas aproximadamente, 199, e ele é excelente nesse tema criação de filhos, treinando os filhos e ensinando a verdade dos nossos filhos. Os irmãos ontem ouviram a palavra do reverendo Marconi, o qual falou também sobre essas questões, mas eu queria hoje falar sobre um tema um pouco diferente, principalmente sobre a questão dos filhos, falando sobre a família como um lugar de testemunho, a família como um lugar de testemunho. Meus amados irmãos, nós estamos aqui numa jornada que nós poderíamos definir ou ilustrar como sendo, então, uma corrida de revezamento. Nós estamos numa corrida de revezamento. Como funciona a corrida de revezamento? A corrida de revezamento, ela inicia com um participante. Esse participante ele inicia então correndo, né, a parte da maratona, e aí quando chega no fim dele, no fim da caminhada dele, no fim da parte que lhe caberia correr, ele passa o bastão para o da frente e esse dá prosseguimento então a essa caminhada, a essa corrida de revezamento, e esse passa adiante também, e assim sucessivamente vai passando de um para o outro, até que se chegue então ao final dessa caminhada. O apóstolo Paulo ilustra assim, dizendo que a nossa vida é uma carreira, né? É uma caminhada. Ele fala sobre isso na palavra de Deus. Nós somos uma geração que foi evangelizada pela geração anterior a nós. Os nossos pais, os nossos avós, os que viveram antes de nós, que fizeram parte da Igreja de Cristo, eles trilharam o caminho e trilharam esse caminho da verdade, trilharam esse caminho do Evangelho, eles passaram o bastão do Evangelho para nós, e a palavra de Deus, que aqui nós leremos no Salmo 78, os versos 3 a 4, a palavra de Deus diz assim: Escutai, povo meu, a partir do versículo 1, perdão, até o versículo 4. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez.
A nossa geração, ela foi uma geração influenciada pela palavra de Deus por conta daqueles que viveram antes de nós, que são mais velhos do que nós, nossos pais, nossos avós, aqueles que aqui estavam. Nós temos um exemplo bíblico disso, onde o povo de Deus sai do Egito, entra na Terra Prometida, e ali na Terra Prometida, então, eles veem e ouvem as maravilhas de Deus, eles participam dessas maravilhas, só que essa geração do deserto, ela não entra na Terra Prometida. Ela morre toda ali no deserto, e somente dois, é claro, entram à Terra Prometida daquela geração, e a nova geração, os filhos dessa geração é que entram na Terra Prometida. Esses ouviram dos pais, foram ensinados, participaram também em parte daquilo que Deus fez na vida deles, ali no final da caminhada e a entrada no deserto, a entrada na Terra Prometida. Na Terra Prometida conquistaram esta terra, porém na terceira geração, lá dentro da Terra Prometida, o povo de Deus se desviou do Senhor. Da segunda para a terceira geração, os pais falharam em passar o evangelho para os filhos. Foi a terceira geração, uma geração que não conheceu o Senhor, uma geração que não sabia quem era Deus, uma geração que não partilhava da mesma fé que os seus pais tiveram. Os pais falharam na caminhada cristã, porque eles falharam em transmitir aos filhos aquilo que Deus tinha feito por eles antigamente. Aquilo que Deus tinha feito na história da igreja no passado. Aquilo que Deus tinha feito na vida deles, na vida dos seus pais, na vida dos seus avós, na vida dos seus antepassados. Desde quando Deus proveu vida a Noé e sua família, os guardando, tendo salvação por meio da arca. Eles se esqueceram de Deus. Eles falharam em passar aos filhos o conhecimento necessário. A família é lugar de testemunho, porque o primeiro lugar que Deus nos dá para que nós possamos testemunhar do Evangelho de Cristo é na nossa família. O primeiro lugar que Deus nos dá para que nós possamos evangelizar são os nossos filhos. São aqueles que Deus nos deu para que nós pudéssemos educar, para que nós pudéssemos criar, para que nós pudéssemos caminhar com eles. Família é lugar de testemunho, porque foram esses que Deus confiou a mim e a você, para que nós pudéssemos passar o bastão do Evangelho, para que eles pudessem ser mais crentes do que nós somos. Os versos 5 e 6, 5 a 8 do Salmo 78 dizem assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Pais passando para os filhos, que passarão para os seus filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Se eu e você não passarmos o bastão do Evangelho aos nossos filhos, meus amados irmãos, nós estamos fracassando na nossa caminhada cristã. Pastor, só deveria trazer uma palavra de conforto e consolo para nós, dizendo assim: não, nós estamos vencendo. Não. Se eu e você não soubermos passar o bastão do Evangelho para os nossos filhos, nós estamos perdendo. Se eu e você entendemos de fato que primeiro nós pregamos para a nossa casa, para os nossos filhos, para a prole que o Senhor Deus nos deu, para aqueles que vêm depois de nós, para aqueles que estão chegando agora, que estão nascendo, para a família da aliança, o povo de Deus, os mais novos. Se a gente não entender isso, meus amados irmãos, os nossos intentos, a nossa força, ela tem sido vã. Muitos têm se esquecido de Deus. Muitos têm se preocupado somente consigo mesmos.
muitos têm esquecido da necessidade que temos de que a próxima geração seja tão crente como a anterior. Melhor. Quando eu digo tão, não é porque a anterior foi boa, mas é para ser melhor. Para buscar mais a Deus, para orar mais, para ler mais a Bíblia, para ser um povo de fato de propriedade exclusiva de Deus, como diz a palavra do Senhor em Pedro. O texto, porém, ele continua, a partir do versículo 9 até o verso de número 11. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Muitos pais têm negligenciado essa verdade. A necessidade de transmitir as obras que Deus fez aos filhos. Versículo 11. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostrara. Muitos pais têm se esquecido daquilo que Deus fez e têm se esquecido daquilo que Deus faz, esquecendo-se de passar isso aos filhos. A primeira responsabilidade imediata de evangelização dos nossos filhos é nossa como pais. Não é do pastor, não é do presbítero, não é das outras pessoas. Tem muita gente que fala assim, pastor, meu filho está lá em casa, hein? Vai lá conversar com ele. Tá errado, tá tudo errado. Você, pai, eu, pai, que sou, você, mãe, a irmã que é mãe, você é a primeira missionária da sua casa. Você é a primeira responsável a ensinar o seu filho o que é ser cristão, o que é ser crente, o que é servir a Deus, o que é confiar em Deus, o que é acreditar que Deus de fato tem poder, que Deus de fato faz maravilhas no nosso meio. Por conta dessas questões, igrejas têm se esvaziado. Por conta da negligência de muitos pais, alguns púlpitos hoje têm moldado a palavra tentando de alguma forma agradar os jovens. Algumas igrejas têm se tornado mundanistas, trazendo o mundo para dentro da igreja, algumas se tornando em danceterias, algumas fazendo alguns chamados cultos jovens para atrair a atenção dos jovens, para que esses possam então estar na igreja, a igreja se parecendo mais com o mundo. E isso é uma parcela mínima daquilo que pode se dizer, quando na verdade tinha que ser o oposto. Nós somos a luz do mundo. Não se pode acender uma luz para colocar uma debaixo do alqueire. É o que o Mateus capítulo 5 diz. Nós somos o sal da terra, nós viemos aqui para transformar. A igreja, ela deve fazer a diferença, mudar a perspectiva e não se igualar ao mundo para chamar a atenção. A igreja, ela deve buscar dia após dia viver em conformidade com a Escritura, ensinando a verdade da Escritura. Não precisa colocar nenhum tipo de enfeite no Evangelho. O Evangelho é atraente por si só. A gente não precisa disfarçar ele de algumas formas. Alguns pais muitas vezes dizem assim, eu não vou mais evangelizar o meu filho. Não vou. Porque senão eu vou perder meu filho. Prestem atenção na forma. Talvez você é um pai que já disse isso. Eu não vou mais evangelizar o meu filho, porque senão eu vou perder o meu filho. Qual é a sua visão de perder? Seu filho fica bravo com você? Você perde seu filho se ele for para o inferno. Nós perdemos os nossos filhos se eles não forem servos de Deus. Nós deixaremos os nossos filhos caminhar passos largos para o inferno se nós não proclamarmos as verdades do Evangelho de que Cristo morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. A gente não perde o filho por pregar o Evangelho, a gente perde se a gente não pregar. A gente perde se não falar a verdade do Evangelho com amor, com carinho, com zelo, com dedicação.
Nós perdemos se nós não falarmos a verdade do Evangelho. Aí sim, nós estaremos perdendo os nossos filhos. Eu queria concluir com 4 aplicações práticas aqui à nossa vida. A primeira delas, nós precisamos clamar por avivamento. Nós precisamos clamar por transformação. Eu e você precisamos orar constantemente para que Deus transforme a nossa vida, transforme a nossa realidade, transforme a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças, através de nós. Não é através do próximo. Não é esperar o pastor fazer alguma coisa. Não é esperar o presbítero fazer alguma coisa. Não é esperar o irmão fulano de tal fazer isso. Não é esperar o conselheiro dos jovens fazer isso. É que Deus transforme-os por meio de nós. Por meio de mim e de você. Em segundo lugar, nós precisamos transmitir aos nossos filhos o que Deus fez por nós. O que Deus fez pelos nossos pais. O que Deus fez por aqueles que vieram antes de nós. O que Deus fez por aqueles que plantaram a segunda igreja presbiteriana de Ouro Preto do Oeste. Que plantaram a primeira igreja presbiteriana de Ouro Preto do Oeste. A terceira igreja presbiteriana de Ouro Preto do Oeste. A igreja presbiteriana de Nova União. As igrejas aqui da nossa região. Por aqueles que Deus usou para que o evangelho chegasse até nós. Nós precisamos falar aos nossos filhos a verdade revelada de Deus. Versículo 12 a 16 do texto diz assim: prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fê-lo seguir, a prumo as águas como quem dique. Guiou-os de dia com uma nuvem, durante com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Falar a verdade do evangelho, que Deus fez e faz maravilhas, que Deus transforma a nossa vida, que Deus nos salva, que Deus nos regenera, que Deus nos purifica, que Deus nos dá a salvação por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer isso. Terceiro, nós precisamos encorajar os nossos filhos para que eles glorifiquem a Deus, para que eles confiem em Deus, para que eles olhem para Deus e digam de fato: nós glorificamos a Deus, nós confiamos em Deus, nós oramos a Deus, nós compreendemos que Deus de fato faz maravilhas. Através do ensino, nós vamos demonstrar a eles que Deus fez e faz maravilhas. Em quarto e último lugar, nós precisamos nos empenhar para que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, mais cheios do Espírito que nós, mais dados à oração do que nós, mais leitores da Bíblia do que nós, mais servos verdadeiros do Senhor do que nós. Nós precisamos orar para que os nossos filhos homens sejam diáconos, sejam presbíteros, sejam pastores. Nós precisamos orar por isso. A gente precisa clamar por isso, para que os nossos filhos sejam missionários, para que as nossas filhas sejam servas verdadeiras do Senhor, esposas crentes, mães dedicadas, servas que vivem e trabalham para a glória de Deus. Nós precisamos orar por isso. Eu queria ler um último texto, Marcos 8, 36. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu e você gastamos e investimos nos nossos filhos o que nós tivermos para que eles tenham uma boa faculdade, para que eles tenham um bom lugar de morar, para que eles tenham uma boa alimentação, para que eles tenham saúde, para que eles tenham um monte de coisa. Por que a gente não investe na vida espiritual dos nossos filhos? De que vale ter tudo isso e perder a sua alma? Mateus 23, 23 fala que os fariseus eles davam dízimo, mas esqueciam daquilo que era mais importante na lei. Eu parafraseio aqui trazendo a seguinte ideia: a gente se lembra dessas coisas que são importantes. Cristo não está dizendo que o dízimo não era importante. Ele fala: sim, o dízimo é importante, só que tem coisa mais importante. E aqui eu trago para os irmãos: ser crente, ser servo verdadeiro do Senhor, ser dado à oração, ser um homem e uma mulher espirituais que leem a Bíblia, que oram, que são cheios do Espírito, é muito mais importante do que ter uma boa profissão.
é muito mais importante do que ter uma escola melhor, do que ter um monte de coisas. Todas essas coisas são importantes, mas num grau de hierarquia. Ser servo verdadeiro do Senhor é infinitamente maior do que todas as outras, sem menosprezar essas, entendendo que são de fato importantes, porém servir a Deus é muito mais. De que vale ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Seja o mensageiro e o testemunhador dentro da sua casa. A sua casa e a sua família é um lugar de testemunho. Seja a boca do Senhor. Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque Tu és Deus, Tu és Rei, Tu és Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. E eu rogo a Ti que o Senhor nos ensine a ensinar os nossos filhos. Que o Senhor nos ensine a transmitir a Tua palavra a eles. Que o Senhor nos ensine a ser boca do Senhor, a ser testemunhas do Senhor. Porque o Senhor fez e faz maravilhas nas nossas vidas. Que possamos passar o bastão do Evangelho para os nossos filhos e testemunhar da boa dádiva do Senhor na nossa vida. Derrama a Tua graça sobre nós, ó Deus, e guarda, Pai, a Tua igreja, fortalecendo-a e fazendo-a serva fiel de Ti. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Obrigado pelo convite dos amados irmãos da Segunda Igreja, do Reverendo Robinson. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.